Oi gente, começando mais um vídeo no canal. E hoje a gente vai fazer algumas coisas aqui em casa. O Danilo tá em casa e aí ele vai dar um jeitinho na área externa. Eu vou aproveitar e vou lavar toda a área externa porque esses dias choveu bastante. Cuidado para não varrer os pés. Eu gosto, né, amor, da bagunça, né? Eu gosto dessas atividades fora da casa, né? Cuidado para não cair o pé. É, cuidado. E quem já casou? Mas não tem que se preocupar, né? Então. Pois é, por um momento eu... Como é bocó, né? Ah, engraçadinho. É como se pudesse vender grama. É. Cuidado.
Ó, gente, agora eu vou fazer aqui minha unha. Eu mesmo faço minha unha, tá? Normalmente eu não vou em manicure porque eu não gosto assim, né? Gosto de ter meus próprios materiais pra fazer a unha. E como eu sei fazer, eu praticamente não vou à manicure, né? Só muito dificilmente. E eu gosto da minha unha mais curtinha. Ela tá crescidinha aqui, ó, um pouco. E eu vou deixar dessa vez assim, desse tamanho, essa semana. Mas, gente, eu gosto dela curtinha mesmo. Quando passa uma semana, ela cresce muito rápido. Aí eu já quero cortar. E assim, pra mim, o máximo é esse tamanho. Então, eu gosto realmente, na verdade, bem mais curtinha mesmo. E aí eu já tirei cutícula, ó, já passei a base. E agora eu vou pintar aqui, vou pintar com essa cor aqui da Impala. Esse vinho bem bonito. Também vou sair um pouco do nude, porque eu amo todos os tons de nude, né? Inclusive eu tenho vários esmaltes, mas assim, a maioria são tons claros, nudes, né? Pastéis. Mas eu também gosto muito do vermelho, do vinho, mas dificilmente eu coloco, né? Eu coloco mesmo mais os nudes. E aí hoje eu vou pintar com esse vinho aqui. Quando eu terminar eu mostro pra vocês como ficou. Ó, gente, terminei de pintar, ficou assim. E ficou bem bonita a cor. Vai ser um olhinho secante, pra secar mais rápido. E é isso, unhas feitinhas. Gente, agora eu vou fazer um bolinho. E eu vou falando os ingredientes dessa massa pra vocês, tá certo? Ó, primeiro a gente bate 3 claras em neves, são 3 ovos, né? E aí a gente bate as 3 claras em neve primeiro e reserva, tá? Então, primeiro eu vou bater aqui as claras em neve. Cuidado pra não cair gema, gente, porque quando você deixa cair a gema, outra dica também, né? Ou a gema que você deixa cair, ou o bowl aqui da batedeira tá molhado, não vai formar aquela clara em neve, tá certo? Então, isso é uma dica bem importante. Eu já fiz um curso de confeitaria e aprendi isso lá, né? Às vezes a nossa clara em neve não cresce e por muitas vezes, algumas vezes a minha não crescia, eu não entendi o porquê. E é por isso, é porque a gente ou tava molhado, um pouco molhado ali o bowl, ou deixou cair alguma gema, um pedacinho de gema, algo do tipo. E aí não forma aquela clara grande em neve, né? Então, é uma dica legal, isso que eu aprendi lá no curso. Caiu aqui alguns, um pedacinho aqui de ovo, de casca. Pronto. Aí, gente, vou bater até crescer bastante, né?
Já a clara ficou assim, né? E não ficou muito grande porque essa receita leva só 3 ovos, né? Então, mas ela subiu, ó, bastante, né? Não ficou realmente em neve. E para 3 ovos, né? Até que é bastante. E aí vou reservar, você reserva aí. E aí a gente vai fazer, ó. E aí a gente vai fazer a massa agora. O resto da massa, né? É bem simples essa massa, mas ela é tão fofinha, gente. Assim, só presta para um bolo pequeno mesmo, um bolo que não vai um em cima do outro, entendeu? Porque é uma massa que não tem muita estrutura. Então, normalmente para bolo que é um em cima do outro, a gente faz massa amanteigada, né? Porque ela tem mais estrutura. E não é o caso dessa. Essa é uma massa, aquela massa bem fofinha que se desmancha, então não dá certo, tá bom? Para bolos assim, um em cima do outro, ou se você quer um bolo maior, também não dá muito certo. Só se for só um mesmo, né? Normalmente eu utilizo essa massa para fazer o bolo de coco gelado, que é delicioso. Mas hoje eu vou fazer esse bolo com uma calda de maracujá. Porque eu vou receber umas visitas amanhã, uma tia e uma prima do meu marido, e aí a gente vai fazer um café da tarde. Então, gente, ó, vou colocar aqui, a gente vai bater a manteiga e o açúcar agora. A manteiga é 150 gramas de manteiga e 250 de açúcar, certo? Então aqui, vou colocar a manteiga e o açúcar. Na verdade eu vou utilizar a margarina, que é o que eu tenho aqui, né? Então vou colocar aqui 250 gramas. Deixa eu pegar aqui um pouco. Então 250 gramas. Outro segredo da confeitaria, né, gente, é assim, é a pesagem. Se você pesa tudo certinho, provavelmente as receitas vão dar certo. Dificilmente vai dar errado, né? Essas máquinas, essas balanças digitais, elas são bem baratinhas. Então, assim, vale a pena o investimento. E dura muito, né? Então, vale super a pena o investimento. Para quem gosta, né, de fazer bolo, dessa parte de confeitaria. Então, ó, 150 de manteiga, né, ou de margarina. Aí você utiliza o que você tiver. E 250 de açúcar. Pronto, 250 de açúcar. E aí a gente vai bater isso daqui até formar um creme, certo? Já. E aí eu vou adicionar 250 gramas de farinha de trigo, certo?
250 de farinha de trigo. E 170 deixa eu ver, leite. 170 de leite. Normalmente é um copo desse, eu acho, gente. Pronto, aqui já deu, ó, metade de um copo desse já deu. Leva pouco leite também. E aí a gente vai intercalando aqui a farinha com leite, certo? Mas a gente não bate muito a farinha. A gente bate um pouquinho só para misturar mesmo. Porque senão às vezes o bolo fica solado se você bate muito a farinha de trigo. Então, vou fazendo assim, ó, pra só dar uma misturada, sabe? Eu dou uma misturada também com a mão aqui, depois dou mais uma batidinha para ele misturar bastante, para não ficar os pedaços, né, de farinha de trigo. Mas a gente não bate muito, tá, farinha de trigo. E aí eu vou adicionar o fermento. Eu coloco aqui essa tampinha cheia, tá? De fermento. E aí a gente bate mais um pouco, só para misturar também esse fermento. Misturar aqui. Boto na velocidade mínima, tá, gente? Pra só dar uma misturadazinha mesmo. E também não deixo muito tempo. Então aqui já foi. E por último a gente vai agregar aqui as gemas e as claras em neve. Eu deveria ter colocado as gemas antes da farinha de trigo, mas eu esqueci. E aí vou colocar agora, não tem problema, certo? E aí vou bater só um pouco pra poder... Esqueci das gemas, gente. E não pode bater muito, não é legal bater muito depois que colocar a farinha de trigo. Mas como eu esqueci, né, vai ter que colocar agora.
aí já foi. Pronto. Já misturou. E aí, agora eu vou adicionar as claras em neve, ó. E vou dar uma misturada. Levemente a gente mistura, né, com delicadeza. Eu vou ligar aqui o forno logo para ele pré-aquecendo. 180, 200 graus, tá, gente? Aí depende muito do seu forno. O meu aqui, o mínimo dele é 180. E aí ele tem 205, 230, 255 e 280. E aí normalmente eu coloco no 205, porque pra cá, assim, pro meu forno é bem adequado o 205 que eu uso, porque o 180 ele é muito baixo desse forno, então o 205 dele é perfeito para assar bolo, certo? Então pronto, a massa feita, ó. E agora eu vou pegar a forma e vou untar, né? A gente pode untar daquela forma bem tradicional, né? Com a farinha de trigo e a manteiga. Mas eu tenho esse desmoldante aqui e aí eu vou colocar ele, certo? Coloque em toda a forma para não ter risco de grudar. Se você não tem, você usa farinha de trigo mesmo, não tem problema, né? Com a manteiga. Ó, gente, a massa como fica bonita. Ficou a massa mais firme, né? Ó, bem bonita. E aí vamos colocar esse bolinho aqui. Tá uma delícia a massa. Eu gosto também, gente, de colocar baunilha, mas eu esqueci de comprar, tá faltando aqui em casa. Então, eu não vou colocar porque eu não tenho, mas eu gosto também de colocar um pouco de baunilha. Também fica muito bom, certo? Então, se você tem aí, você pode acrescentar aí uma colherzinha de sobremesa de baunilha. E fica delicioso também. A baunilha, ela dá um gostinho especial, né? Então, ó, ficou assim. E aí agora eu vou levar ao forno, certo? E aí a gente deixa em torno de 40 minutinhos. Como eu falei, vai depender muito do seu forno, né?
Então, o meu aqui, eu asso a 205 graus e fica em torno de 40 minutinhos, certo? Quando terminar, eu mostro pra vocês. E aqui, gente, a calda, ó, não tem muito o que fazer. Você vai só peneirar, né, o maracujá, tirar todo o suco e misturar com açúcar. E aí fica feita a calda. Mistura com açúcar. Vou colocar aqui 2 colheres. Tá bom já. Pra não ficar tão doce, pra dar aquele azedinho misturado com o bolo, né? Então fica bem bom. Ó, gente, o bolo ficou assim, não ficou tão grande porque eu só fiz uma receita, ele não ficou tão alto. Porque normalmente quando eu faço 2 fica bem grande e aí se estraga, né? Porque passou de 3 dias o bolo, ele já começa a ficar, não fica legal mais. E aí a gente vai fazer furinhos aqui pra poder entrar toda essa calda dentro do bolo. Bem fofinha. Delícia. Pronto, ficou assim. E aí vai absorvendo aqui, né, a calda. À medida que a gente faz esses furinhos, vai sendo absorvido. Fica muito gostoso. Fica bem molhadinho a massa e uma delícia.